Convocado a falar ao plenário da Câmara, ministro da Educação diz que ensino superior não é prioridade. Ele defendeu o ensino fundamental e técnico. Parte do plenário reclamou. Faltaram mais explicações para cortes nos recursos das universidades. Protesto de estudantes ocupou a esplanada dos ministérios, repetindo em Brasília atos realizados em outros estados. E nesta edição, veja também as últimas informações da comissão que estuda a reforma da Previdência e da CPI do BNDES. O ministro da Educação falou nesta quarta ao plenário da Câmara, atendendo convocação feita pelos deputados, que cobravam explicações para cortes nos recursos das universidades. Nesta quarta-feira, marcada por protestos em todo o país em defesa da educação pública, a Câmara parou para ouvir o ministro da área, Abraham Weintraub, no plenário. Ele foi convocado para dar explicações sobre o bloqueio de quase 7,5 bilhões de reais nas mais diversas modalidades de ensino. Na fala inicial, o ministro se concentrou em apresentar a situação da educação e relacionar com as metas assumidas pelo país na lei do Plano Nacional da área. O ministro deixou claro que a prioridade será a educação básica e profissional e não o ensino superior. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. Como a apresentação do ministro não tratou do bloqueio orçamentário, deputados cobraram explicações. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o plano de governo apresentado pelo candidato a presidente da República. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o Plano Nacional de Educação, as suas metas e a sua evolução no último período. O ministro precisa fundamentar, justificar os cortes realizados no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Ele não falou aqui sobre os cortes, não justificou os critérios e não tem a coragem de justificar aqui o que ele e o presidente pensam. Que a universidade não é para os filhos da classe trabalhadora. O senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro que quer privatizar o ensino público brasileiro. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil. A resposta veio do ministro e de aliados ao governo Bolsonaro. Para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Uma das nossas prioridades é com certeza a educação, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal. O ministro já expôs aqui, aprovando a reforma da Previdência, aprovando uma reforma tributária, fazendo novamente, repactuando a nossa federação, nós poderemos avançar inclusive em outras pautas e com prioridade para a educação. Pela manhã, como aconteceu em vários estados, estudantes universitários fizeram manifestação na esplanada dos ministérios contra o corte de verbas para a educação. O recente bloqueio do governo de Jair Bolsonaro ao orçamento da educação provocou manifestações em todos os estados do país e no Distrito Federal. Segundo os organizadores, 50 mil pessoas compareceram à esplanada dos ministérios para protestar.
embora a Polícia Militar calcule apenas 6.000 manifestantes. Entre eles, muitos professores e estudantes de todos os níveis de ensino. Acredito que esses cortes que o governo está fazendo nas universidades vão prejudicar, né, o andamento da ciência no nosso país. A gente continua escravizado num país que não valoriza a educação. Hoje a gente está aqui se manifestando contra os cortes na educação que o ministro da Educação propôs, de uma maneira totalmente ilegal, que contradiz com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que foi proposta no ano passado. A UNB tinha um orçamento já reduzido nesse ano e do dia para a noite a UNB recebeu a notícia de que 40% dos recursos que estavam destinados à universidade seriam cortados. Ou seja, isso não é um corte, isso é um ataque, isso é uma demonstração de poder, uma demonstração de que ele não quer que a universidade continue funcionando. Porque com menos 40% a universidade não pode funcionar, ela não pode abrir, ela não pode dar aula, sabe? E o que a gente faz na universidade não é balbúrdia, a gente veio mostrar aqui para eles que a gente está lá na universidade estudando, produzindo conhecimento para desenvolver o nosso país, que pelo visto é o contrário do que eles estão pretendendo. Uma frente parlamentar de deputados e senadores foi lançada na manhã desta quarta-feira para enfrentar a violência nas escolas. No dia 13 de março, 2 jovens de 17 e 25 anos mataram 8 pessoas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, estado de São Paulo. Depois do massacre, um dos assassinos matou o outro e se suicidou. Esta foi mais uma história de violência entre tantas que ocorrem diariamente em todo o Brasil. Parlamentares e especialistas se reuniram no lançamento da nova frente para discutir formas de atuação para conter esses atos. O governador do Piauí, Wellington Dias, falou sobre a experiência do Estado, onde já é aplicado um projeto social que estimula a cultura de paz. O ponto principal é que a gente tenha a própria formação do ser humano, se a gente quer ter lá daqui a 5, 10, 15, 20 anos um país com mais cultura de paz, com menos violência, certamente nós temos que construir hoje. E isso vale para quem é do setor público, quem é do setor privado, para a família, para todas as pessoas. Nós fazemos um projeto que tem uma frente de fortalecer os regimentos, de capacitar os gestores da escola a atuar nos casos de atos de indisciplina, de atos infracionais, de mobilizar essa rede de proteção social. Também fazemos uma parte de chamada às famílias à responsabilidade e também de sensibilização das crianças e dos adolescentes para a construção da paz, que cada ato, que cada respeito às normas, quer dizer, dá significado ao cumprimento dessas normas. A coordenadora da frente, deputada Rejane Dias, reforça que é preciso agir contra as causas da violência que atinge professores e alunos dentro das escolas. O ambiente escolar tem que ser um ambiente sadio, tem que ser um ambiente em que o aluno aprenda, né? Que tenha realmente disciplina, mas como vencer, portanto, esses obstáculos, como vencer situações de violência, de automutilação, que é outro problema muito sério, que desencadeia até num suicídio, né? Então, é o bullying. O que está acontecendo, né? Ou seja, é problema familiar, são jogos interativos da internet que, de alguma forma, tem incentivado a violência entre os jovens, que leva isso, portanto, para dentro das escolas. Então, são temas como esse que nós queremos debater, porque, a partir disso, nós vamos elaborar projetos, mas ouvindo professores, ouvindo os pais, ouvindo os alunos, ouvindo também os especialistas. A carteira assinada é o símbolo de quem faz parte do Sistema Geral da Previdência. Outro é o salário mínimo. 66% das aposentadorias desse regime são desse valor, mas nem todos são iguais. A comissão especial debateu essas desigualdades. O economista Fábio Giambiage aponta em uma direção: a aposentadoria por tempo de contribuição. Ali, 60% se aposentam até os 55 anos de idade. Apenas um exemplo de regras que, para ele, precisam mudar. Este conjunto de regras está esmagando o espaço para as demais políticas públicas. Para o governo, a conta chegou. Se nós pegarmos o déficit atuarial da Previdência, são 17 trilhões de reais. Se dividirmos isso pelos jovens até 15 anos, dá uma dívida de 308 mil reais por pessoa.
eu não queria deixar essa dívida para os meus filhos. Do outro lado da mesa, aqueles que criticam a proposta de reforma da Previdência. Um ajuste fundamentalmente calcado em despesa, quando o que explica a piora dos resultados é o colapso da receita. A receita do regime geral hoje é igual, em termos reais, à de 2012. A aprovação dessa reforma, ela gera não só um aumento desmesurado da desproteção social, uma catástrofe humanitária em potencial, como ela joga a economia brasileira numa trajetória de longo prazo de estagnação. A decisão sobre o que cortar e quanto cortar está nas mãos dos deputados. Em cada família tem um aposentado, tem um velhinho que recebe aquele recurso que normalmente é entre 1 ou 2 salários, e aquele recurso já tem destino certo. Movimenta a economia desses pequenos municípios. A gente está tentando melhorar a vida de quem mais precisa, que é quem está mais no regime geral. O privilégio que essa reforma visa combater é o privilégio de políticos, o privilégio da elite do funcionalismo público, o privilégio do judiciário, dos regimes próprios e especiais, que são aposentadorias fora do padrão brasileiro. A CPI, que apura supostas ilegalidades em financiamentos do BNDES, ouviu nesta quarta-feira os depoimentos de 2 técnicos que atuaram na área de comércio exterior do governo federal nos últimos anos. Lita Espíndola, ex-secretária executiva da Câmara do Comércio Exterior, a Camex, falou com o respaldo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lhe garantia o direito de não responder a perguntas que pudessem causar prejuízo à sua defesa num eventual processo criminal. A servidora foi acusada numa delação premiada de receber vantagens financeiras da Odebrecht para favorecer a empresa em decisões da Camex. O órgão, integrado por vários ministérios, é quem decide as operações de financiamento à exportação dos bancos públicos, como o BNDES. Lita Espíndola, já aposentada, disse que nunca respondeu a nenhum processo e, portanto, não teve a oportunidade de se defender das acusações que saíram na imprensa. A pessoa fala que quer mostrar a verdade, que quer mostrar a inocência e não tem obrigação de falar a verdade, é uma coisa assim que para mim fica um pouco difícil. Assim. Os senhores, por mais que acreditem em mim, e se eu fizesse a defesa e tivessem convicção da minha inocência, os senhores não poderiam me inocentar da ação judicial. A senhora está aqui porque a senhora foi citada por receber propina, por favorecer o Odebrecht. Eu não consigo entender um delator da Odebrecht, como são alguns, terem citado a senhora de graça. Porque o delator, se ele se arriscar, a delação dele cai. Por que ele vai escolher? Ele escolheu, vamos escolher essa senhora aqui, a Lita, vamos prejudicar ela. Rodrigo Toledo Cabral, que representava o Ministério da Fazenda, disse que muitas vezes se manifestou contra operações de financiamento à exportação aprovadas na Camex, mas afirmou que essas operações eram embasadas em leis e políticas públicas, que ele, como servidor, não poderia questionar, mesmo que discordasse. A Comissão de Meio Ambiente discutiu propostas para aumentar a segurança das barragens. Os debatedores alertaram: o tema é urgente. Os desastres de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019 mostraram que barragens podem colocar em risco não só as regiões onde estão localizadas, mas também bacias de rios importantes. A Comissão de Meio Ambiente realizou um seminário para entender como anda a segurança das mais de 20 mil barragens que existem no Brasil. Os participantes defenderam mudanças na legislação que já estão sendo discutidas pelo Congresso. A lei, ela estabeleceu requisitos, a gente pode dizer que bastante recentemente, né? A partir de 2010, só que nós estamos construindo barragens desde o início do século, ou seja, há um grande passivo a ser alcançado em 2 linhas. Em uma linha, a gente aumentar os requisitos de exigência junto aos proprietários de barragem. Em outra linha, desenvolver alguma capacidade para suprir as ausências de empreendedor em casos que eu tenho barragens abandonadas ou com empreendedores, especialmente empreendedores públicos, muito incapazes de implementar o plano de segurança de barragem. As 2 barragens que romperam eram classificadas como de risco baixo,
né? Então esse é um problema que nós enfrentamos em outras barragens também. Isso acaba desviando o foco da fiscalização, porque a barragem é classificada com risco baixo, tem algum problema, elas não deviam romper. Então a revisão da matriz de classificação é algo que poderia ter contribuído aí no sentido da fiscalização, mas não é só isso, né? A própria avaliação do que causou esses acidentes, as lições que a gente poderia estar aprendendo a cada acidente, nós não estamos fazendo estudos para avaliar o que aconteceu em cada barragem para aperfeiçoar as normas, né? Porque é algo que também não existe na lei, não existe uma entidade responsável por isso, nem o fiscalizador, nem o empreendedor. Na Câmara a gente já tinha um projeto tramitando desde o acidente de Mariana e que não chegou a ser encaminhado para votação. Esse projeto já havia sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Nós temos mais 5 projetos tramitando aqui na Comissão de Meio Ambiente. Nós temos mais alguns projetos que estão saindo do trabalho da comissão externa, que investiga o caso de Brumadinho. E nós temos também, provavelmente, alguma proposta que vai estar saindo da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI. Então a ideia é levar tudo isso para plenário. O presidente da Câmara já sinalizou que deve encaminhar para o plenário assim que as propostas estiverem maduras o bastante para serem colocadas em votação. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!